E quem aqui lembra o que é o reported speech? Quem? O reported speech, o que é? É quando transcreve o que já foi dito antes. Isso, né? Então, o reported aí, nesse caso, ele significa narrar, relatar ou reportar, tá bom? Então, utilizando o reported speech, eu vou narrar, relatar ou reportar o que outra pessoa falou. Ou seja, se alguém fez o uso desse reported speech, é porque ele está descrevendo, né, o que foi dito por outra pessoa. E aí a gente viu vários exemplos. Um deles está lá, né, na página 67, em que eu relatei. Eu tenho aqui o que foi dito. Então, eu sempre vou ter o que foi dito. Né? Aí eu tenho aqui. Depois eu vou fazer a frase direta, né? O direct speech, forma direta, digamos assim. E depois eu vou fazer a forma indireta, que é como eu reporto. Então, dentro do reported speech, eu vou ter 3 formas, tá certo? Ah, ficou tudo junto. Não tinha nada, não. A gente separa com um tracinho aqui. O que foi dito, a forma direta e como eu vou reportar. Então, o que é que foi dito? Digamos que aqui vamos usar o mesmo exemplo do livro, né? I love Mary, né? I love Mary. Quem me disse isso foi o Bob, tá? O Bob, estava eu e o Bob conversando, e aí ele disse, né? Eu amo a Mary, tá? No momento, Camila chegou, pronto. Quando o Bob, eu e o Bob estávamos conversando, ele disse, eu amo Mary, I love Mary, tá? Ele falou no present simple, ele disse que ama, tá bom? E aí, quando eu for fazer essa frase, quando eu vou passar ela para a forma direta, eu vou utilizar o sujeito. Quem é o sujeito que ama? O Bob. E aí eu vou ter que utilizar algum verbo. E esse verbo aí eu vou utilizar o verbo say, que é a ação dizer. Mas agora, no presente, né, como eu vou reportar de forma direta, eu vou utilizar o verbo ele no passado. Como é que vai ficar o verbo say, o verbo to say, dizer no passado? Said. Said. Pronto. Então, eu já fiz aí. Bob said, tá? O Bob disse. Quando eu vou passar para a forma direta, essa forma direta aí é como eu vou contar, né? Com as mesmas palavras, eu vou utilizar as mesmas palavras que o Bob me contou, tá? Eu só vou colocar em ênfase quem foi que me contou. Olha, Bob said, I love Mary. E aí a frase dita por Bob, a informação dita por ele vai ficar entre aspas, tá certo? I love Mary. Por quê? Porque eu estou transcrevendo de forma direta, né? Utilizando as mesmas palavras que ele me disse. Então, o que me foi dito foi, entre uma conversa, eu e ele me disse que ama a Mary, tá? Que amava a Mary. Eu botei meia aí, ninguém me corrigiu. E aí, quando eu vou passar para a forma direta, eu vou utilizar as mesmas palavras, tá certo? Eu vou reproduzir exatamente o que me foi dito pelo Bob, e aí vai ser chamado de direct question, que tem até mesmo no livro de vocês, na página 67, o primeiro quadro, né? Vai ser a direct question, e aí a gente vai, por exemplo, utilizar essas frases que vão especificar. Ou seja,
Se ele perguntou, eu teria dito aí asked, mas como ele falou, disse said, tá certo? Então, eu vou ter agora a opção do direct speech, do reported speech. O reported speech é o que eu vou, a frase em que eu vou reportar, eu vou descrever o que foi dito, porém utilizando as minhas palavras, ou seja, haverão alterações necessárias na estrutura dessa frase, tá certo? Então, aqui eu disse, Bob said, I love Mary. Eu só coloquei um verbinho aqui no passado para dizer quem foi que me disse, o tempo verbal, e eu transcrevi exatamente o que ele me falou. E agora no reported speech, que é como eu reporto, como é que eu vou falar, eu vou utilizar outra estrutura. Então, eu vou utilizar aqui, Bob said, né? O Bob disse, Bob disse, né? O que é que ele disse, né? Eu vou dizer, olha, o Bob disse que ele amava a Mary, tá? Então, eu tenho a opção aqui de colocar o that. Ai, chega. Bob said that. Esse that aqui, gente, ele vai ficar entre parênteses, porque tanto faz vocês colocarem esse that numa frase ou não, tá? Não vai alterar. Se vocês colocarem, vai dar mais ênfase, tá? Ó, ele disse que amava a Mary. Mas se ele não estiver nessa frase, ele não vai ser não terá diferença nenhuma, tá bom? Entendam isso. Ter o that ou não aí não vai mudar absolutamente nada, tá certo? E aí a estrutura da frase vai mudar, tá bom? Aqui eu transcrevi a frase I love Mary do mesmo jeitinho no present simple como ele havia dito. Mas agora eu vou passar para o past simple. Então, qual é o verbo da frase I love Mary? Qual é o verbo? Love. O verbo love. Como é que fica o verbo love no passado? Loved. Loved. Isso, então vou mudar o verbo. Mas aqui também tem um sujeito I. Ele disse eu amo Mary. Mas quando eu vou transcrever para o reported speech, eu não vou dizer que Bob said that I loved Mary, que eu amava Mary. Não, porque o eu aí vai ser o Bob. Então esse I vai se transformar em he. Bob said that he loved Mary, que ele amava a Mary. Bob said that he loved Mary. Então, Bob disse que ele amava a Mary. Então, percebam que eu tirei das aspas aqui, né? Tirei aqui dessa marcação, que essa marcação serve para dizer exatamente o que a outra pessoa disse. Eu transformei essa frase, né? Coloquei ela no passado, transcrevi utilizando as minhas próprias palavras, né? Minhas palavras, a forma com quem eu reportei, com a qual eu reportei. E aí, seguindo a mesma coisa que ele me disse, dei a informação, porém eu mudei a estrutura dessa frase. Deu para entender até aí, gente? Deu. Deu mesmo? Pra mim, né? Para você deu, né? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Pronto. Então, mais para frente, né? A gente não vai utilizar, por exemplo, se alguém fizer uma pergunta. E se alguém me fizer uma pergunta? Como é como é que eu vou estruturar essa frase se alguém me fazer uma pergunta? Alguém tem ideia? Só tá a interrogação no final. Oi? Não tem o Bob disse. Tem?
Em inglês, Sim. só colocar a interrogação. Bob Certo. disse que amava, que ele amava ela. Não vai ser exatamente assim. Eu quero dizer assim, quando for uma pergunta mesmo, tá? Olha só. Vou colocar uma frase aqui, por exemplo, vamos utilizar o Bob, tá? Mais uma vez, vamos utilizar o Bob, que é uma frase fácil de falar. E ele vai perguntar, tipo, ele me perguntou o seguinte, Bob perguntou o seguinte: Are you cold? Você está com frio? Foi isso que ele me perguntou, tá? Bob, ele perguntou: Are you cold? E aí agora eu vou reportar a pergunta dele. Então eu vou dizer: Bob, como é pergunta em inglês? Como é o verbo perguntar? In English, we say Ask? ask. Sei lá. Sabe que eu nem sei. Só que ele vai ficar no, no passado. Então, ask, né? Então, Bob asked. E aí eu transcrevo. Are you cold? Are you cold? Pronto. Simples, né? Eu fiz a forma direta aí. Eu transcrevi a pergunta dele, deixei, não mudei nada. Só falei que o Bob me perguntou, tá? Bob me perguntou, Are you cold? Você está com frio? Essa é a forma direta. E a indireta? Como é que vai ficar a forma indireta? Como será que vai ficar a forma indireta? Tenho medo de falar, não. Eu não sei. Seguindo a mesma estrutura lá, da primeira que a gente viu, quando eu digo que o Bob said that he loved Mary. Aí agora eu quero dizer assim, o Bob me perguntou se eu estava com frio. Ó, o Bob me perguntou se eu estava com frio. O Mário colocou no chat. Mário colocou no chat, deixa eu ver. Isso, asked me. Aí, nesse caso, Mário, esse asked, aí está correta a frase, mas depois do asked vai ter o me, tá? Porque ele perguntou a mim, tá? Então, very good. Bob asked me if I was cold, tá? Por que mudou de are para was? Porque vai ser o passado, tá bom? Mas o passado de are, já que está conjugado com you, não devia ser were, não é? Mas olha só, perceba que mudou o sujeito, tá bom? O Bob, ele perguntou, você está com frio? E aí ele perguntou a quem? A mim. Então, se ele perguntou a mim, ele se dirigiu a mim, o sujeito ele vai mudar também, né? Are you cold? Por exemplo, eu pergunto, Maíla, você está com frio? Aí a Maíla vai dizer, eu não. Ou ela vai dizer, sim, eu estou, tá? Então, o sujeito, ele também muda. Algo que vocês devem notar, né, e se atentar muito, é aos sujeitos, né? A quem essa pergunta ou a quem essa informação ela foi direcionada. Sobre quem, né? Fala. Tá no plural, tá no singular, é primeira pessoa, é terceira pessoa, tá? Então vocês têm que se atentar. A frase ela foi dirigida a mim, cadê? Foi usada como, né? A frase ela foi direcionada a mim, então quando eu vou relatar, eu vou utilizar o subject I. Bob asked me if I was cold. Então Bob ele perguntou se eu estava
com frio. Então, percebam que na forma indireta, né? No indirect question, indirect speech, o que vai acontecer? Não vai ter mais esse sinal de interrogação, tá? Ele não vai ter mais, porque eu só estou relatando o que ele me perguntou. Então, se ele me perguntou aqui, ó, eu já tenho o meu verbinho ask, tá bom? Ok. Pronto. Então, de forma geral, a gente pode dizer que quando eu vou relatar algo com o reported speech, eu vou colocar os verbos que estão no presente no passado, né? Então, se o Jack me fez uma pergunta agora, como é que eu vou contar no dia seguinte? Se o André me fez uma pergunta agora, como é que eu vou relatar no dia seguinte? Entendeu? Então, eu tenho que ter essa noção aí de tempo, tá bom? Deixa eu ver mais uma outra coisa. Eu não posso, deixa eu ver. Eu relatei a pergunta, uma informação, né? Vamos dar outra informação aqui. Por exemplo, o Everton, ele me disse, teacher, I am tired. Eu estou cansado. Oh, I am tired. Isso aqui foi o Everton que disse, tá? I'm tired. Aí, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou usar aqui agora? Como é que eu vou dizer de forma direta que o Everton falou? Eu estou cansada. E aí? O Everton disse que estava cansado. Tá. Isso. Mas aí como Assim? é que vai ficar em inglês? Não, tá correto. Agora eu quero fazer a forma direta primeiro, Carlinhos. Foi o Carlinhos que falou ou foi o André? Carlotes. Pronto. Eu quero utilizar essa frase aqui, ó. Eu quero seguir essa estrutura do direct, em que eu vou colocar a frase dita pelo Everton, que ele está cansado. Eu quero dizer do mesmo jeito que ele me falou. Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou utilizar aí? Deixa eu analisar. Very simple. Professora, como é que estava em inglês? Hã? Como é que estava em inglês? É o verbo to be no passado. Como é o verbo to be no passado? Am. Vai ficar o Qual? quê? Was, né? Só que aí, André, você já está pensando no indirect. Eu quero o direct primeiro. Eu quero dizer assim, o Everton disse, eu estou cansado. Como é que eu faço essa frase? Lembra da primeira frase que o Bob falou que amava Mary? Como é que vai ficar aí? Hum, Olhe lá o exemplo, gente, da página 67. eu tô olhando. Acho que fica assim, ó. Deixa eu digitar aqui. Renata, Abraão, Camila, Luiz Henrique, Vitória, podem participar também, podem responder. Eu ia falar I am e cansado em inglês, só que eu não sei se tá certo. Ó, quem foi que falou que estava cansada? Que estava cansado? O Ventura. O Everton, né? Pronto, eu vou dizer aqui, Everton. O Everton o quê? Sad. Eu digitei no bate-papo. Sim. Carlinhos, esse daí é o indirect, tá? Tá? Falta, a gente vai tirar esse artigo definido aí, o de, porque antes de pessoas, né? Nomes próprios, a gente não vai usar esse artigo definido de.
said that he was tired. Está correto, tá? Só tirando esse artigo definido de, that he was. Eu vou precisar do meu sujeito, que vai ser o sujeito masculino, Everton, representado por he. Já já a gente vê isso aí, tá? Então, aqui eu vou usar no direct. O direct é quando eu vou relatar exatamente o que a pessoa disse. Então, eu só vou colocar, né? Só vou dizer quem foi que disse, que no caso foi o Everton, e ele disse, né? Ou poderia ser simplesmente o Everton told me. Ele falou para mim, né? Said me, ou told me, tá? O Everton, ele me contou para mim, told me, tá? I am tired. I'm tired. Vocês dizem que entenderam, mas na hora de fazer para responder, vocês ainda ficam com dúvida. Então, não é para guardar isso, não. Se não entendeu, falem. Quando eu vou passar por direct, eu vou, não esqueçam, dizer exatamente o que a pessoa disse. Então, eu vou colocar a pessoa que disse, né? Quem é que está cansado, quem é que ama, quem perguntou. E vou dizer, né? Vou utilizar o verbo que ela, da ação que ela fez. Se ela me perguntou, asked. Se ela falou, se ela contou, said, tá? Said. Então, o Everton disse, eu estou cansado. E qual seria a diferença de? O Everton disse, estou cansado, e Everton me contou, eu estou cansado. A diferença é que, né? No SED aqui, ele simplesmente relatou, eu simplesmente relatei o que a pessoa falou. Ó, eu estou relatando que o Everton está cansado. Mas quando eu uso o told me aqui, o me contou, eu estou destacando que a pessoa disse a mim, ela confiou a mim tal coisa, tá? Então, como é que eu vou passar agora para a forma indireta? A forma indireta é quando eu vou relatar agora com as minhas palavras, eu vou fazer as mudanças de tempo, né? Eu vou fazer essa mudança aí de sujeito. Então, eu vou dizer que Everton said that. Aí, agora eu vou pegar that. Agora eu vou pegar o sujeito. Ele disse que eu estou cansado, mas agora eu estou relatando para uma outra pessoa que ele está cansado. Então, vai ficar aqui, o sujeito vai ficar... Tem que colocar o was. Sim, mas aí o sujeito, tem que ter o sujeito primeiro. Se é I, agora eu vou relatar que foi ele. Vai ficar No passado, né? he. Aí eu tenho o meu verbo aqui. Qual é o meu verbo? O verbo to be. Que no passado vai ficar was. E aí, tired. Então, Everton said that he was tired. O Everton disse que ele estava cansado, tá bom? Eu sempre vou ter que ter essa mudança de sujeito, tá certo? Eu vou mudar esse sujeito. Se aqui era I, como eu vou relatar para outra pessoa, eu vou utilizar ele, que é quem me disse. Se tivesse sido a Renata aqui, Renata said, I'm tired, eu colocaria aqui um she, porque é a Renata, tá bom? Feminino. E assim por diante, tá certo? Deu para entender? Sim. Eu entendi. Deu. Pronto. Viu? Eu espero que sim. Deixa eu pensar aqui numa frase para vocês fazerem. Aqui, ó. A frase é o seguinte: Where is your car? Onde está seu carro? É uma pergunta. Where is your car? É uma pergunta.
Aí agora eu quero dizer que fulano está perguntando onde está meu carro. Vamos dizer que deixa eu ver o sujeito aqui. O Abraão está me perguntando onde estava meu carro. Como é que vai ficar? Luiz, você quer Abraão, falar? ask-ele, dois pontos. E coloca aí, where is your car? Isso, exatamente. Deixa eu colocar uma borrachinha aqui para botar essa frase mais para cá. Luiz, você quer falar alguma coisa? Ah, tá bom. Pronto, então eu vou dizer aqui, quem foi que eu usei? O de exemplo, Abraão, né? Oi. Abraão asked. Vamos colocar o asked me para dizer que ele perguntou a mim. Asked me, perguntou a mim. Where is your car? Where is your car? Abraão asked me, where is your car? E agora eu quero fazer a forma indireta. Eu quero dizer que o Abraão me perguntou onde estava o meu carro. E aí? Professora, pode repetir o que a senhora falou agora, porque eu não posso me ter aqui. Minha mãe pediu uma coisa e eu fui pegar. Não entendi nada, não. É o quê? A senhora pode dizer de novo o que a senhora tinha dito agora há pouco, porque minha mãe veio pegar uma coisa e eu tive que sair pra pegar pra ela. Eu falei um monte de coisa. Em qual foi a parte que você que você se perdeu? A última. A senhora falou e tudo mais, só que eu não entendi a última parte. Ó, nessa aqui do Abraão. Isso. Aqui eu só estou reproduzindo tal qual o Abraão perguntou. Ó, ele não perguntou aqui, is your car, né? Onde está o seu carro, tá? Então ele perguntou diretamente a mim, né? Abraão asked me, ele perguntou a mim, onde está o seu carro, tá? Não mudei nada, eu na forma direta, eu falei, eu transcrevi, eu redisse, tal qual ele me falou, né? Do mesmo jeitinho, sem mudar nenhuma vírgula. Agora eu quero que vocês me ajudem a passar para a forma indireta. Eu quero dizer assim, quero agora escrever. O Abraão me perguntou onde estava o meu carro. Professora, eu Ah, acho que é praticamente a mesma coisa que o exemplo do Bob. Só que aí só seria necessário mudar o sujeito e a finalização, no caso, escreva lá que no não chat é como você acha que é para a gente tá. transcrever. Enquanto isso, os demais podem pensar, viu? Parece que na aula só tá a Camila, o Carlinhos E e o eu. André. Mário fala porque tá sem microfone, mas o Mário tá respondendo no chat. Então, por favor, participem. Vou começar a fazer perguntas surpresas na sala, na aula, valendo nota para ver se vocês acordam. Qual a pergunta, professora? Oi? Qual a pergunta? Essa daqui, ó, vamos passar. Abraão asked me, where is your car? É Ó, sem se referir a minha. ó, Abraão asked me, o Abraão me perguntou onde estava o meu carro. Where my car was. Por que agora eu mudei? Olha só, o verbo to be, ele vinha
depois do where, porque era uma pergunta, né? E uma pergunta, dentro de uma pergunta com o verbo to be, a gente sabe que há essa troca, né? O verbo to be, ele sempre vai para o início da frase. Mas como aqui eu tenho uma question word, ele vem para um pouquinho antes. Ou melhor, ele vem depois da question word, sorry, tá? E aí, your car, beleza, o seu carro. Mas aí o Abraão, ele se referiu a mim, né? O Abraão perguntou, Teacher, cadê seu carro? Não tenho. Mas ele me perguntou onde é que está o meu carro. Então, se é o seu carro, no caso, o meu carro, aí agora eu estou dizendo que o Abraão asked me where my car was, onde o meu carro estava. Então, esse your que ele usou, né, para me perguntar seu carro, quando eu vou relatar, eu vou transformar para my, porque era meu, seu, meu. Esse was aqui, ele é o passado do verbo to be, tá bom? Então, ele é o passado do verbo to be, is, nesse caso. E aí, ele vai vir por último, porque aqui ele estava entre a question word e esse pronome possessivo, tá? Ele estava entre os dois porque era uma pergunta. Então, eu vou dizer que o Abraão me perguntou onde meu carro estava. Ele foi para o passado, tá? Esse assunto ele é um pouquinho longo e ele precisa ser muito bem detalhado, tá certo? E aí, como a gente já passou 2 minutinhos de nossa aula, que é que eu quero que vocês façam? Que vocês vão dando uma olhada nas questões da página 68 e 69, para que na próxima aula a gente possa corrigir e tirar as dúvidas, tá certo? Porque como ela é muito detalhada, tem a questão de tempo verbal, tem a questão de pessoas que vai mudando, a gente vai vendo aos poucos isso, tá bom? Aí na sexta-feira a gente faz a revisão também da prova, porque aí vocês já vão estar com a mente um pouquinho mais fresca, viu? Beijo para vocês e uma boa semana. Tchau, Tchauzinho. tchau. Tchau. Tchau, tchau.